Que responsabilidade, né, irmãos? Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje pela manhã, antes de ministrar a palavra, falei isso que eu vou dizer agora para os irmãos. Quando jovem, logo depois que eu vim de Cascavel, período que eu cheguei aqui neste lugar, voltei de Cascavel para Umuarama por direção de Deus, comecei a participar dos ministérios, ajudando, porque o Senhor tinha plantado no meu coração que eu tinha um chamado e que eu ia trabalhar no ministério. Eu comecei então a me envolver com as programações da igreja, comecei a ajudar os irmãos, gostava muito de carregar cadeira, de enrolar cabo, de carregar caixa, de participar dos retiros, principalmente na parte de organização. E Deus começou a me chamar, falando e plantando alguns sonhos no meu coração, e muitas vezes eu relutei, porque eu me via numa condição de incapacidade para realizar aquilo que Deus estava me mostrando. Eu falava, Senhor, eu sou limitado, não vai dar certo. Eu acho que tem pessoas tão bem mais qualificadas dentro da igreja, com mais condição. Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou, e o que o Senhor precisar, eu estou à disposição. Mas, contudo, não seja a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. E teve um dia, eu me lembrei disso ontem à noite, tinha um pastor ministrando aqui na igreja, eu estava sentado nos bancos, como os irmãos estão, e no meio da ministração, Deus começou a falar no meu coração e falou, olha, um dia vou te capacitar e você vai escrever um livro, e esse livro vai abençoar a vida de pessoas. Eu falei, não, falei, Deus, se o Senhor está falando que assim vai acontecer, amém. Foi um período, irmãos, que eu lutei muito com complexo de inferioridade. Havia disponibilidade no meu coração, mas eu não me via em condição. Isso foi muito bom, porque eu pude compreender e compreendo que não sou nada, e tudo aquilo que acontece através da minha vida é fruto da misericórdia de Deus. E aí, irmãos, no ano passado nós terminamos a convalidação dos créditos de teologia para receber a certificação do MEC no nosso diploma, no curso de bacharel. E o pastor Matias, o pastor Walter, o irmão Walter, já estou profetizando aí, Walter, recebe. O irmão Walter, eles entraram em contato com a professora Eliane, aí a professora Eliane viu o trabalho deles, gostou muito, falou, isso não pode ficar dentro da monografia, isso não pode ficar numa prateleira, nós temos que publicar, fazer disso um livro. O trabalho dos irmãos ficaram um trabalho muito bom, bem elaborado, bem feito, bem escrito. E aí essa professora, eu a conheço, ela pediu o meu trabalho, eu relutei, irmãos, para mandar. Falei, professora, não encaixa, o tema não vai dar certo, vocês vão ter que mexer, vai ter que mudar muita coisa. Até que, de muito insistir, eu confesso, o irmão Walter, o pastor Matias, mandei o meu trabalho para ela por e-mail, ela olhou, e ela falou, não, vai encaixar como uma luva aqui, nós vamos publicar. Então começamos a trabalhar em cima desse projeto. Tudo isso, irmãos, prova o quê? Quando Deus promete algo para nós, quando Deus nos mostra, por mais impossível que pareça aos nossos olhos, Ele é poderoso para cumprir. Aquela palavra foi me dada e eu saí daqui, eu não compartilhei isso com ninguém, porque eu falei, se eu falar para alguém, vão tirar risada, vão dar risada de mim, vão tripudiar em cima do meu sonho, lembrando da palavra do pastor Giovanni aqui de quinta-feira, uma excelente palavra. Guardei aquilo no meu íntimo, irmãos, e ontem à noite, me preparando para pregar hoje, me veio aquele dia muito claro, e eu falei, Senhor, o Senhor realmente é poderoso. Na época eu começava a olhar para a palavra de Deus e falar, bom, o Senhor usou até uma mula para falar com o profeta, né, irmão? Deus pode usar a minha vida também. E é tudo pela misericórdia dele. Querido, se você adquirir esse livro, eu creio que você vai ser abençoado, porque tudo aquilo que nós colocamos aqui são palavras baseadas na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que faz diferença na nossa vida. Amém? Por isso que nesta noite nós vamos ministrar a palavra com muito temor no coração, e eu creio que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos meditar 2 versículos dessa palavra, deste capítulo, muito conhecidos, versículo 1 e versículo 2. Romanos, capítulo 12. O texto que nos chama a tomar uma posição diante de Deus, diante dessa sociedade, um texto que nos ensina muitas coisas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Se você está perto de alguém que está sem o exemplar da palavra de Deus, compartilhe com esta pessoa agora a leitura.
E é sempre bom dizer isso, querido. Todas as vezes que você vier para a casa do Senhor, traga a sua Bíblia. Não esqueça da sua Bíblia. A sua Bíblia, ela é muito importante. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Em outras versões nós lemos: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria que você deixasse o seu dedo marcando esse texto aí, avance algumas páginas, vá até a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Poucas páginas, o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vem logo em seguida a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 33. Nós lemos assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras versões nós lemos assim: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de aos Romanos. Eu vou pedir para você mais uma vez fechar os seus olhos para a gente orar ao Senhor. Pai maravilhoso, na Tua presença nós estamos nessa noite com o nosso coração alegre, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que investiu alto na nossa vida. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor nos plantou neste lugar com um propósito. O Senhor nos chamou das trevas para a luz. E nós estamos aqui, Pai Santo Deus, com o nosso coração inteiramente grato ao Senhor por esta maravilhosa obra. Eu sei, Pai Santo Deus, que aquilo que o Senhor começou, o Senhor deseja continuar e aperfeiçoar. Por isso, nesta noite, lapida o nosso coração através da Tua palavra. Ensina-nos as verdades eternas, pois a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Que ela, Pai Santo Deus, nessa noite nos confronte, nos exorte, que ela nos desafie, ó Pai Deus, a vencer na Tua presença, a caminhar com o Senhor e ser uma bênção nas Tuas mãos. Que cada pessoa que está nos ouvindo, seja aqui no templo, ou através da internet, ou através das gravações, Senhor, que esta pessoa possa ser cheia do Teu Espírito Santo e entender a Tua vontade para a vida dela. Nós oramos assim, abençoamos cada pessoa que está nos ouvindo, no espírito, na alma e no corpo. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, amplie a nossa visão, Pai Santo, nesta noite, para que nós entendamos a Tua vontade, e não só entendamos, mas encontremos em Ti forças e motivação para colocar em prática o que o Senhor deseja. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, comece essa reflexão fazendo para você uma pergunta. Responda para você mesmo, não de forma audível, mas dentro do teu coração. Talvez você vai ficar um pouquinho embaraçado, mas eu creio que até o final você já vai ter a sua resposta. Você é uma pessoa conformada ou você é uma pessoa transformada? Enquanto você vai pensando, aproveita e pergunta para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela assim: você é conformado ou é transformado? Será que nós, nesta noite, somos pessoas conformadas ou somos pessoas transformadas? O que nós queremos, irmãos, falar nesta noite é a respeito disso, vencendo o conformismo, alcançando uma vida transformada. Há uma disparidade muito grande entre você estar conformado e você ser transformado. E é a respeito disso que nós vamos falar nesta noite, baseado naquilo que nós lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Irmãos, a igreja é um mistério que esteve oculto no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, ela veio, foi inserida, estabelecida na face da terra, e tem um papel fundamental.
Nós não estamos aqui de brincadeira. A igreja não é a reunião de algumas pessoas que um dia decidiram montar uma sociedade, então congregaram algumas pessoas num determinado lugar. A igreja é fruto da vontade divina. A igreja é uma instituição que nasceu no coração de Deus. E se você pegar a palavra na língua original que representa a igreja, o vocábulo eclésia ou eclesia, nós lemos o seguinte, entendemos o seguinte: esta palavra traz a ideia da reunião daqueles que são chamados para fora. A igreja nada mais é a reunião, a congregação, a união de pessoas que foram chamadas para fora. O que isso representa? Nós poderíamos aplicar aqui muitos ensinamentos a respeito disso. Mas a igreja é a reunião daquelas pessoas que foram tiradas de um sistema podre, sujo, corrompido, um sistema que caminha na contramão daquilo que é a orientação de Deus, que é governado pelo inimigo das nossas almas, que é liderada pelo reino das trevas. A igreja, irmãos, é a reunião de todas aquelas pessoas que assumiram aliança com Jesus. O Senhor nos tirou desse sistema e nos colocou em uma nova posição e com uma responsabilidade nessa terra. Por isso, querido, eu não sei se você entende isso, mas você precisa entender que sobre a sua vida repousa um legado dado por Deus. Deus não te salvou, Deus não te chamou porque você é uma pessoa bonitinha, porque você é uma pessoa legal ou boazinha. Deus te chamou para dar a você esta responsabilidade de representar o reino dele nessa terra. Agora, o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: que as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós pensamos nisso e aplicamos no cotidiano da igreja, nós vamos ver, irmãos, que a igreja corre um grande risco. Pelo fato de sermos tirados para fora desse sistema, mas ainda permanecer no mundo, muitas vezes nós corremos o risco de sermos influenciados pela cultura desta sociedade. E o que tem acontecido dentro da igreja hoje é isso. Nós estamos recebendo uma influência do mundo, desse sistema, e estamos aplicando esta influência nas nossas práticas, no nosso cotidiano. Por isso o apóstolo Paulo chama a nossa atenção em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo que não era para nós nos conformarmos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O apóstolo chama a nossa atenção e nós precisamos aplicar o nosso coração nesta palavra para entender se somos conformados ou se estamos sendo transformados. Esse mundo, querido, ele tem uma filosofia, ou ele tem as suas filosofias, tem os seus princípios. Por quê? Porque Satanás governa este mundo. Satanás governa esse sistema. E ele vai fazer de tudo para que o homem não permaneça na presença de Deus. Ele quer roubar, quer matar e quer destruir. Por isso que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que aquele que se faz amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por causa desse sistema, a palavra de Deus, a vida cristã, fala de um padrão que vai contra a cultura. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos estar conformados, mas nós precisamos ser transformados pela vontade e pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos aqui, quando o apóstolo vai dizer, e não sede conformados com este mundo, por que ele traz esta orientação e esta exortação? Nós poderíamos citar aqui várias filosofias e vários princípios, vários objetivos desse sistema. Mas presta atenção, eu vou enumerar aqui 4 objetivos desse sistema. E você vai perceber que nós somos muito influenciados por esses princípios,
por esses objetivos. Isto é evidente na nossa vida mais do que nós pensamos. E nós precisamos ter discernimento de Deus para não nos conformar. O primeiro princípio, o primeiro objetivo desse sistema mundano é o prazer. Nós vivemos numa sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? O hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. É uma vida que é norteada pelo prazer. A nossa sociedade, os nossos filhos estão crescendo, aprendendo na televisão, através das novelas, através dos desenhos animados, através dos filmes, através da música, através da literatura, a buscar, independente do que, aquilo que lhe dá prazer. Nós vemos o lema, se for bom, façam. Não importa se é certo ou se é errado, o que importa é, você está tendo prazer? Isso está sendo bom para você? Se está sendo bom, então continue, persevere. E nessa busca, irmãos, vai sendo gerado no coração das pessoas uma sede insaciável. E a pessoa se empenha em aquilo que é lícito e em aquilo que não é lícito, porque é um abismo que chama o outro abismo. Nós vamos entender porque muitas pessoas, às vezes, dentro da nossa sociedade, nós estamos vendo isso sendo incentivado, se envolvem no relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Não entende os princípios estabelecidos por Deus, viveram algo na sua vida que de repente o marcaram ou a marcaram, e aí fala, eu não quero mais assim porque isso não me dá prazer. Ela vai buscar algo que lhe dá prazer. Nós vamos entender porque os relacionamentos começam debaixo de um fogo, de uma paixão, e terminam de uma forma tão irresponsável. Pessoa que entra num casamento hoje, faz filhos, e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, separam. Por que você fez isso? Ah, acabou o prazer. Acabou o prazer. Pessoas que se envolvem com drogas lícitas e drogas ilícitas. Quais são as drogas lícitas hoje dentro da nossa nação? O álcool e o cigarro. E as drogas ilícitas. Por quê? Porque aquilo dá prazer. A pessoa vive motivada por isso. Não sabe o mal que está fazendo para si, não sabe o mal que está fazendo para as pessoas que estão à sua volta. O que ele busca é aquilo que dá prazer. Irmãos, e isto acaba influenciando o cotidiano da igreja. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja está buscando aquilo que dá prazer. Qual é a resposta de Deus para este objetivo no sistema mundano? A palavra de Deus vai dizer que nós temos que caminhar em obediência. Quando somos chamados por Deus, quando fazemos uma aliança com Ele, com a sua palavra, Deus quer ver em nós disponibilidade para obedecer. E muitas vezes nós seremos confrontados em fazer algo que não nos dará prazer. Você vai olhar e falar para Deus, isso é muito pesado, é difícil. Isso vai soar como um desafio muito grande para nós. Mas Deus quer a nossa obediência. E na nossa obediência, Deus que é tão misericordioso, gera prazer. Mas Deus quer ver obediência no nosso coração. As pessoas vêm para a igreja, hoje, irmãos, isso é realidade dentro do Brasil. As programações, aquilo que se faz hoje dentro da igreja, nós não estamos preocupados em agradar a Deus ou em fazer ou praticar uma liturgia dirigida pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos buscando aquilo que vai dar prazer, aquilo que vai ser legal, quando nós estamos pensando na moçada, nos jovens e adolescentes, aquilo que vai chamar a atenção, aquilo que vai proporcionar um ambiente agradável. E é bom isso, porém no primeiro momento, quando a pessoa é confrontada, ela troca de igreja como se ela trocasse de roupa durante o dia. É por isso que nós estamos vendo hoje isso. Uma pessoa está aqui, amanhã ela está em outro lugar, daqui um pouquinho ela está em outro lugar, e vai vivendo essa mudança ruim. Ela está preocupada com aquilo que lhe dá prazer. Por que você, irmão, não está indo mais na igreja, participando das reuniões? Ah, pastor, veja bem, eu acho que, sabe, está faltando alguma coisa, eu não estou mais sentindo, eu não estou tendo mais prazer em estar lá. Querido, isso é muito
preocupante, é muito grave. Um outro objetivo desse sistema mundano são as posses, o dinheiro, as riquezas. Hoje as pessoas são reconhecidas por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. O objetivo de muitos hoje é alcançar dinheiro, é obter riquezas. A pessoa se faz escrava do trabalho, a pessoa se faz escrava dessa possessão que está na sua alma, porque cada vez ela quer ter mais. Eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. A pessoa abandona filho, a pessoa abandona a esposa abandona o marido, a esposa abandona os seus filhos. Por quê? Porque o que é mais importante é ter. E às vezes lá dentro do coração ela fala assim, não, mas eu preciso ter dinheiro porque eu quero dar um futuro brilhante para o meu filho ou para a minha filha. Quero dar um futuro brilhante para a minha família. Mas não é, irmãos, isso que acontece. Lá no fundo do coração da pessoa há uma sede insantiável de ter, de ter, de ter, de ter, de ter. Muitos irmãos são reconhecidos por aquilo que tem. A integridade, ela perdeu espaço dentro da nossa sociedade. O que importa é aquilo que a pessoa tem. Você é reconhecido por aquilo que você tem. E este objetivo mundano acaba influenciando o cotidiano da igreja também. Hoje, irmãos, nós estamos vendo isso. As pessoas buscando de Deus, mas de uma forma, às vezes, diferente daquela que Deus gostaríamos que nós buscássemos. Não está errado buscar, mas está errado a motivação que está por trás dessa busca. Olha só, presta atenção. A pessoa entende e fala assim, não, eu vou na igreja, vou dizimar e ofertar, porque o dízimo e as ofertas são princípio para a prosperidade. Nada errado. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós somos chamados para ser generosos. O cristão tem que ser generoso. Não pode ser mão de, entendeu? Mão fechada não. Você tem que ter generosidade dentro do teu coração. Quando nós damos é que nós recebemos. Porém a pessoa pensa assim, olha só o brasileiro, né? Se eu der 10, Deus vai me dar 100. Se eu der 100, Deus vai me dar 1000. Olha que negócio. Essa mentalidade capitalista acaba envolvendo a nossa prática e atrapalhando a nossa obediência. Porque a nossa motivação vai se desviando. Daqui um pouquinho você não está mais interessado em obedecer a Deus, porque Deus quer a obediência da sua vida. Você está interessado em obedecer a Deus porque você sabe que Deus vai te dar muito mais. Não obedece por amor. Aí vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai trabalhar isso no nosso coração. Deus vai fechar a torneira, e aí você vai ofertar e não vai acontecer nada. O que acontece muitas vezes? Tem alguma coisa errada. Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu exijo que o Senhor me abençoe. Olha, irmãos, que isso? A criatura se voltando ao Criador, dando ordem para Deus. Deus deseja a nossa prosperidade, irmãos. Deus quer ver isso sendo evidente na nossa vida. Nós não somos chamados para sermos miseráveis. Mas o que está errado é a nossa motivação. Nós queremos fazer barganha com Deus, queremos fazer negócio com Deus. E de Deus, irmãos, nós não podemos enganá-lo. Nós não podemos passá-lo para trás. Não tem como dar um jeitinho brasileiro, porque o nosso Deus conhece o nosso coração, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sonda, irmãos, tudo aquilo que diz respeito a nós. O terceiro objetivo desse sistema mundano é o poder. Poder significa manter influência, exercer o controle sobre indivíduos, grupos, companhias, instituições. É o desejo de manipular outros em benefício próprio. O ser humano tem sede de poder. A pessoa sempre quer estar, não, eu quero alcançar uma posição de liderança. Ser liderado não é boa coisa, não, eu tenho que ser líder. E não é errado, nós precisamos de líderes, claro que precisamos. O mundo precisa de líderes, toda instituição precisa de líder. Começa isso dentro da casa, tem que ter líder, tem que ter liderança. Porém a pessoa utiliza o poder para receber benefício próprio. A pessoa utiliza as outras pessoas para alcançar uma posição que ela deseja. O poder se torna fonte de manipulação. E nós estamos vendo isso acontecer na nossa sociedade.
Para isso, a pessoa muitas vezes não mede esforço, faz aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por quê? O que é importante é ela alcançar aquela posição que ela quer. Irmão, quanta coisa ruim, pessoas que às vezes chegam numa alta posição, mas se olha para trás, é uma vida de degradação, de falta de caráter, de falta de consciência, de falta de amor, de egoísmo. Qual é o fruto de tudo isso? Ou pessoas às vezes que começaram a batalhar de uma forma responsável e alcançam o poder. Quando alcança o poder, sobe para a cabeça. E aí olha para todo mundo de cima para baixo, porque esquece da onde ele estava e aonde ele está hoje. O poder é um objetivo desse sistema mundano, que acaba influenciando a igreja também. Nós buscamos um poder, irmãos, para sermos bênção para essa sociedade. Nós não buscamos um poder para persuadir as pessoas e fazê-las nossos objetos. O poder que Deus quer derramar sobre a nossa vida é um poder para abençoar as pessoas que estão próximas de nós e que necessitam. Um quarto objetivo dessa sociedade, desse sistema mundano, é o prestígio, é a fama, é a popularidade, é o anseio de ser bem conhecido, de ser alguém aos olhos de alguém. Eu tenho que ter uma posição. Eu não sou um Zé Ninguém, não, eu sou uma pessoa que quer alcançar esta posição, uma posição de destaque, fazer parte da coluna social, fazer parte de um grupo seleto da sociedade de pessoas bem-sucedidas. A pessoa acaba almejando isso. E muitas vezes ela se coloca na posição assim: eu não posso andar com qualquer um. Os meus filhos não vão andar com qualquer pessoa, eu tenho que procurar uma pessoa do mesmo nível social, que tem o mesmo tanto ou mais, né, do que eu em dinheiro, em riqueza, em bens e posse. Tem que ter uma cultura acima da minha, porque eu não vou. Tudo isso, irmãos, acaba gerando em nós desejos egoístas. E nós achamos que as pessoas que estão à nossa volta são objetos para nos satisfazer. Os 4 objetivos desse sistema mundano: prazer, posses, poder e prestígio. E isso, irmãos, influencia a nós mais do que nós podemos imaginar. O que nós precisamos, o que a palavra de Deus deseja fazer nesta noite, é nos confrontar. Que nós nos vejamos e tomemos uma decisão: será que eu estou conformado ou será que eu estou sendo transformado? Será que eu estou conformado com esse sistema? Esses objetivos estão presentes em mim? E se estão, continuarão ou não? Será que há disponibilidade no meu coração nesta noite para ser transformado por Deus? É o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu gostaria de enumerar aqui, de forma bem objetiva e prática, pelo menos 6 verdades que estão contidas nesses 2 versículos. A primeira delas é que esta verdade, a verdade de ser transformado, é uma verdade que deve ser aplicada principalmente na vida dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, pois, o que está escrito aí na tua Bíblia? Rogo-vos, pois, irmãos. Não está rogo-vos, pois, pecadores. Não está rogo-vos, pois, a esse sistema. Rogo-vos, pois, irmãos. É uma palavra para igreja. Este processo de transformação precisa ser evidente na vida dos filhos de Deus. Nós não podemos estar conformados, mas nós devemos viver de uma forma transformada. Esta verdade é principalmente para aqueles que já nasceram de novo. E se você não nasceu de novo ainda, querida, faça uma aliança com o Senhor. Assuma essa posição. Não se conforme, não ande como a maioria. Não vá no curso deste mundo, porque este mundo caminha a passos largos para o inferno. O fim destas coisas que dão prazer, que saciam o ego, são fins de morte, são fins de perdição eterna. E Deus está chamando a nossa atenção para isso. Rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo está chamando aqui, olha, por tudo aquilo que é mais sagrado, presta atenção no que vocês estão fazendo, no que vocês estão vivendo. Não ande no curso desse mundo, não vá com a maioria. Pare, reflita, deixe o Espírito Santo fazer a obra que Ele deseja. Esta verdade de transformação é principalmente para os cristãos. Segunda verdade,
Há urgência nesta mensagem, uma urgência intensa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito da urgência. Ele não está dizendo, olha, presta atenção, quem sabe um dia, a propósito, se você desejar ir um pouquinho além, se você estiver com sede dentro do teu coração de algo mais, não. Ele traz uma mensagem que é urgente, que é intensa, que é para agora. Não é para domingo que vem, não é para amanhã, à noite, quando você estiver aqui na reunião de oração. Esta mensagem, irmãos, é para agora. Precisa haver uma decisão no nosso coração. O que Deus quer falar comigo e com você é hoje, é agora. Não é para amanhã, não é daqui para um mês, não é quando você se casar, não é quando você se tornar uma pessoa com mais anos de vida. É agora, irmãos. Nós estamos no vale da decisão. E qual é a decisão que nós vamos tomar? E a urgência dessa mensagem se torna mais intensa quando nós entendemos o momento que nós estamos vivendo. O pastor Valtenir trouxe uma palavra na semana passada que apresenta isso, a iminência da volta do nosso Senhor Jesus. O capítulo 13 de Romanos vai dizer isso, que nós devemos discernir o tempo. Nós temos que prestar atenção em todas as coisas para não sermos pegos de surpresa. Deus, na sua infinita misericórdia, está falando com a igreja. E quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz. Terceira verdade, que está contida nesses 2 versículos. Esta urgência se relaciona com um sacrifício. Ou esta urgência, a urgência dessa transformação, se relaciona ou está relacionado com o sacrifício. O texto diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Viver transformado, viver sendo transformado, irmãos, não é fácil. Não é algo que, de repente, vai promover em todos os momentos da nossa vida, uma vida de alegria. Não vai te dar, quem sabe, uma posição de você enriquecer da noite para o dia. Viver transformado fala de sacrifício, fala de abrir mão. Viver de forma transformada é você deixar de lado aquilo que desagrada a Deus. E isso muitas vezes vai custar algo para nós. Mas é o que Deus pede. Jesus foi muito claro com os seus discípulos. Olha, querido, vocês estão vendo milagres, a coisa está maravilhosa, vocês estão entendendo o meu ministério, o poder de Deus está presente na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa. No mundo vocês terão aflições. Não vai ser fácil. O negócio é complicado. Nós estamos empenhados em uma batalha. E o diabo vai fazer de tudo para nos destruir. Nós não podemos pensar que vai ser um mar de rosas, que aquilo, vai acontecer e no final vai dar tudo certo. Não. Nós não podemos brincar, irmãos. Nós não podemos viver de uma forma irresponsável. Há sacrifício que Deus deseja ver presente na nossa vida. Vai nos custar algo. Interessante a palavra de Jesus que fala que o reino de Deus é tomado pela força. Não é fácil, irmão. Hoje está se vendendo o evangelho tabajara. Vem para a igreja, vem para Jesus e seus problemas acabaram. Que isso, irmão? Está acontecendo isso ou não está? E não é assim, irmão. É claro que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos dá força, nos capacita. Ele não vai nos deixar sozinho neste mundo. Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É difícil, mas Ele vai nos ajudar. A experiência de Daniel. Se vocês forem lançados na fornalha, se vocês começarem a pagar um preço muito alto, fica tranquilo que se estiver no meio do fogo, eu vou estar junto. Nós vamos pagar o preço junto. Eu vou ajudar vocês. E vocês vão vencer em nome de Jesus. Irmãos, mas exige um sacrifício da nossa parte. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que o sacrifício ele é vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era o quê? Era morto. Eles imolavam um cordeiro, um animal, e apresentavam no altar do Senhor. Na nova aliança, a aliança que nós vivemos hoje, o sacrifício ele é vivo. Ele é santo e um sacrifício que se torna agradável a Deus.
O problema é que o sacrifício é vivo. E às vezes nós estamos aqui, Senhor, pode transformar, faz de mim um vaso nas tuas mãos, quebra tudo que for preciso, mas quebra mesmo e torna em pedaços, esmiuça, faz um vaso novo. E Deus olha para o vaso está sujo, o vaso está trincado. Ô meu querido, você está me dando essa liberdade, eu vou fazer então. Irmãos, Deus responde esta oração porque é desejo dEle. E aí Deus vai começar a quebrar. E aí começa o problema. Quando Deus aperta, ô Deus, que é isso? Ué, não. A esposa está aqui ouvindo a palavra e fala, não, a partir de hoje eu vou me tornar uma esposa sábia. Eu vou amar meu marido, eu vou me dedicar ao lar, eu vou fazer as coisas como a palavra de Deus me ensina, ser submissa, eu vou glorificar o nome de Deus dentro do meu lar. E aí amanhã ela chega em casa, o marido sai para trabalhar com aquela cara, né, toda torta ali, brabo com a esposa, com o filho, todo mundo, mas ela fala, mas quando ele chegar ele vai estar diferente. Ela prepara um almoço bonito, faz aquela mesa, coloca flor, veste uma roupa legal, faz uma maquiagem, espera os filhos chegar, recepciona os filhos, prepara tudo. Quando o marido chega em casa para almoçar, ela pergunta, bom dia meu marido, como que foi no trabalho? O marido leva um susto, olha para ela, olha para tudo aquilo, fala, o que você está querendo? Você vai querer dinheiro, né? Eu sei, você vai querer dinheiro. E aí ela olha para aquilo decepcionada, por quê? Ela queria um elogio. Né? Ela queria que o marido visse nela transformação. E aí ela vê que não funciona, ela já desce da cruz, né? Não é cruz, né, irmão? Pau de sebo, né? Opa, escorregou. E aí, meu irmão, já fala, esse negócio não dá certo. Eu estou tentando, mas aí. Por quê, irmãos? Tem orgulho lá dentro do coração. E muitas vezes nós temos que ser humilhados para vencer esse orgulho. O marido, irmão, está aqui ouvindo a palavra e fala, não, essa semana vai ser diferente. Eu vou ser uma bênção no meu trabalho, eu vou botar para quebrar, as pessoas vão ver a glória de Deus lá na minha vida. Você chega amanhã, trabalha o dia inteiro, faz o seu melhor, se esforça, se dedica. Na terça-feira você chega lá, a primeira pessoa na empresa e fala, hoje eu vou receber um elogio do meu patrão, porque a glória de Deus está na minha vida, eu estou sendo transformado, eu vou perseverar nisso. O patrão olha para você, te dá uma bronca, te dá fala coisas que você nunca ouviu e você fica chateado com aquilo. Primeira reação, é o diabo. É o diabo que está se levantando e a pessoa daí começa a repreender, entendeu? Botar para quebrar, para correr, porque você não vai tripudiar na minha vida, você não vai tocar naquilo que é meu, sai correndo para lá e não fica aqui, porque senão você vai ver, você vai... Nós não entendemos, irmãos, que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar nesse sacrifício. Às vezes nós vamos ser humilhados, às vezes nós vamos ser caluniados, às vezes, irmãos, nós vamos estar fazendo a coisa certa e vamos sofrer por causa daquilo. Ministério, irmãos, é uma bênção. Nós começamos a participar da escola de Deus, né? Abri meu coração aqui para os irmãos agora, para você ver como que Deus é maravilhoso. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu me lembro o primeiro dia que o pastor Voltenir me deu a liberdade, me deu, né, a oportunidade de pregar na tarde da fé. Irmão, eu orei uma semana, me empenhei, sabe? Mas pensa num negócio assim que eu falei, eu vou dar o meu melhor, Deus vai derramar a glória dele lá, vai ser um negócio que, nossa, vai ser porque eu estou com o meu coração jejuando, orando, lendo a Bíblia, estudando, lendo, perguntando, preparei todo o sermão, cheguei aqui. Eu me lembro perfeitamente na tarde da fé, quando disseram, e agora nós vamos ouvir a palavra com o obreiro Anderson. Já teve uns 5, 6 que levantaram e saíram pelas portas. Aí comecei a pregar, deu uns 5 minutos, já levantou mais uns 4, 5 e começaram a sair. E aí, irmãos, Deus vai trabalhando o nosso coração. Eu não olho isso, eu não estou falando isso com mágoa no meu coração, é a escola de Deus, porque Deus entendeu, estava mostrando para mim, peraí rapaz, não é você que vai fazer não, sou eu. Foi uma benção isso na minha vida, irmãos, porque eu pude entender, Deus murchou a bola, entendeu? E murchou a bola, e eu falo, Deus, sempre pode murchar. Quando a gente pensa que fala, agora o negócio vai, Deus pega e fala, não, para aí, guerreiro. Porque o orgulho não suba no nosso coração. É sacrifício vivo? Permanece no altar. Paga o preço, que você vai ver a minha glória se manifestando na sua vida. Sabe, irmãos, precisa haver no nosso coração o entendimento disso. Deus, Ele quer um sacrifício vivo, santo,
um sacrifício agradável ao Senhor. Nós temos que nos empenhar em entender, às vezes isso vai custar caro para nós, mas o fim de todas as coisas é para a glória de Deus. Quando somos humilhados, o Senhor nos exalta. Quando nós somos transformados pela glória de Deus, Deus nos dá a posição que Ele preparou no seu reino para cada um de nós. E é maravilhoso, irmão, servir a Deus. Quando você orar e falar, Deus, eu estou no teu altar, pode fazer aquilo que o Senhor deseja. Irmão, agradeça até quando você bater a cara, quando as pessoas rirem de você, porque no final, querido, as coisas vão dar certo para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Quarta verdade a respeito desses 2 versículos. Este sacrifício abrange tanto o nosso interior quanto o nosso exterior. É algo que nasce dentro do nosso coração. É uma decisão que precisa surgir no íntimo do nosso ser e se evidenciar nas nossas atitudes. A pessoa interior é ressaltada pela palavra apresenteis. Se você olhar aqui no versículo 12, você vai ver, no versículo 1 do capítulo 12, e apresenteis os vossos corpos. Essa ideia de nos apresentar é uma decisão que nasce dentro do nosso coração. Vai crescendo, é algo que vai borbulhando dentro de nós, vai crescendo, 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 a ponto de me levar a tomar uma atitude prática. Isso não fica apenas na minha ideia, na minha mente, e eu fico idealizando aquilo, um dia vai dar certo, um dia eu vou alcançar. Não, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de eu chegar e falar, não, Deus, é agora. E você então começa a colocar em prática esse processo de transformação, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Uma quinta verdade a respeito desses 2 versículos, deste processo de transformação. Esse sacrifício, ele é essencialmente de ordem espiritual. Não é algo que nós fazemos de uma maneira irresponsável. Não é algo que Deus nos pede para atender os seus caprichos. É algo que Deus nos pede porque é uma prática totalmente espiritual. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, este mundo tem sede de ver pessoas sendo transformadas pela glória de Deus. É algo sobrenatural que Deus deseja realizar na vida daqueles que são os seus filhos. Isso é espiritual. É algo espiritual que se torna prática, que se torna realidade na nossa vida. E número 6, este sacrifício conduz a uma decisão prática e radical. E entra aqui 2 ideias, a ideia do conformar-se e a ideia do transformar-se. Ou eu me conformo, ou eu sou transformado. Por isso, no início desta pregação, eu perguntei para você, você é uma pessoa conformada ou você é uma pessoa transformada? Nós vamos estar em um desses 2 extremos. Ou somos conformados, nos acostumamos com este mundo e vamos ladeira abaixo, ou eu tomo uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição. Por isso, mais uma vez eu falo para você, meu querido, nós estamos no vale da decisão. E Deus quer uma posição da nossa parte. Deus, eu vou ficar assim. Se você quiser não ser incomodado e também não incomodar ninguém, permaneça de forma conformada. Mas se você quiser incomodar principalmente o reino das trevas, que nesta noite a tua decisão seja ser transformado. Quais são as ideias que estão contidas nessas duas palavras? O conformar-se, irmãos, traz a ideia de você tomar a forma. Quando nós estamos na salinha com as crianças, muitas vezes nós levamos para os pequenininhos, quem é pai e mãe aqui, de repente já brincou disso com o filho. Você pega aquela massinha de modelar, faz para o filho, ou compra, né, para o filho, tem umas massinhas legais, né, com um cheirinho legal, que não estraga, que não é tóxico, você compra, leva para o filho, e o filho então começa a apertar aquilo, e de repente ele pega uma forminha de um brinquedo dele, pressiona naquela massinha, e aquela massa toma a forma da forma. A ideia do conformar-se é isso. Conformar-se com este mundo
é um cristão tomar a forma deste mundo. É um cristão pensar igual um ímpio. Por isso, e não vos conformeis. Você não pode tomar a forma deste mundo. Você tem que ser diferente. Se o mundo faz, não é porque o mundo faz, todo mundo faz, que eu vou fazer. Se dá prazer, e as pessoas buscam isso, eu não posso fazer, porque isso faz parte de um objetivo desse mundo, desse sistema. Eu não vou tomar esta forma, eu vou ser diferente. O conformar-se, irmãos, fala a respeito disso. E é interessante pensar nisso, que muitas vezes os cristãos acabam não cumprindo esse objetivo. Estão no lugar e as pessoas não o conhecem, não conseguem ver diferença na sua vida. Se torna uma pessoa comum. Se torna uma pessoa como aquelas que estão dentro da nossa sociedade. Quando tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo, não fazem. Por quê? Não, é normal. Ninguém faz o que é certo, todo mundo faz o que é errado. Pessoalmente, passa os outros para trás, não, isso é normal. Dentro da nossa sociedade, para sobreviver tem que ser assim. Deus quer que ainda que você sofra dano, ainda que você sofra prejuízo, vá na contramão, não se conforme, haja diferente. E a ideia do transformado, irmãos, é um processo. Essa palavra transformai-vos vem do vocábulo grego metamorfo, a palavra metamorfose, que é o mesmo processo que acontece com a borboleta. Uma larva, uma lagarta, entra naquele casulo, vive aquele processo e se transforma em uma linda borboleta. O que Deus quer ver presente na minha vida e na sua vida é justamente isso. Pecadores perdidos, sendo transformados, passando pela metamorfose de serem transformados em filhos segundo o coração de Deus. Filhos semelhantes a Jesus. Pessoas que irradiem a glória dele para essa sociedade. Romanos vai dizer isso, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus, do seu Filho amado. Deus quer nos transformar e nos fazer pessoas que irradiam a sua glória. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui orando, Senhor, derrama a sua glória, traz a sua glória, manifesta a tua glória, enche esse lugar com a tua glória. Esperamos viver uma experiência sobrenatural assim. Claro, a igreja tem que buscar a glória de Deus, o Shekinah. Mas sabe qual é a glória que Deus quer derramar? É essa transformação na nossa vida. Lá dentro da tua casa, marido, você tratar a tua esposa diferente. Você, esposa, tratar o teu marido diferente. Lá no trabalho, quando você tiver a oportunidade de fazer uma coisa errada, você se posicionar e não fazer, a glória de Deus vai se manifestar lá. As pessoas verão diferença na sua vida e você poderá testemunhar de que Deus está presente em você. Você não é com todo mundo, você não caminha conformado, mas você está sendo transformado. Deus quer fazer, irmãos, de nós pessoas semelhantes a Jesus. Viver um processo de metamorfose, uma transformação radical, algo que muda a nossa vida, que muda os nossos hábitos, que muda as nossas atitudes, que muda a nossa maneira de pensar, que muda tudo que diz respeito a nós, porque Deus quer fazer isso para a glória dele. Agora, quando nós tomamos uma decisão assim, irmãos, sabe o que acontece? Muitas vezes, nós somos tidos como uma pessoa radical. Que isso? Você está sendo muito radical. É uma decisão radical. Você está sendo muito fanático. Para com isso. Não é bem desse jeito. A pessoa, ela às vezes não quer ser nem fria e também nem quente. Não, vamos ser morninho. Entendeu? Muito frio não pode, que vai parar no inferno. Muito quente também, os outros vão, entendeu? Jesus falou, porque não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, é 880. É uma decisão séria. Ou você é, ou você não é.
pastor, não tem jeito aí de um meio terminho aí não, porque eu não sou tão ruim assim. Também não sou tão bom assim. Sou mais ou menos, pastor. Estou na média. Está conformado. E os conformados não vão herdar o reino de Deus. Os conformados não verão a glória de Deus. Irmãos, Deus deseja transformar as nossas vidas. Como eu disse, esta cidade, esta sociedade, este mundo está sedentos por pessoas transformadas. Pessoas que glorifiquem o nome de Deus, que tenham a glória de Deus. Olhando para mim, as pessoas precisam ver a glória de Deus refletida. Você chega perto de um alcoólatra, a pessoa se sente incomodado. Ela não consegue discernir, ela não consegue entender, mas no coração dela há um desejo de mudança. Porque a glória de Deus se faz presente em você. Agora, o que acontece, irmãos? Muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de ser transformado, mas fala, não. O cristão nascido de novo, eu não estou falando aqui para quem é ímpio, para quem não tem nada com Deus, eu estou falando para quem já assumiu um compromisso com o Senhor, tem a oportunidade de se posicionar, mas não, às vezes vai na lanchonete, sai com os amigos, e aí está lá, um amigo pede uma cerveja e fala, e aí, você vai tomar? Irmãos, naquela hora você tem a oportunidade de glorificar o nome de Deus, mas fala, mas se eu não tomar, eles vão me chamar de radical, de fanático. O cara só fica esperando você tomar. Quando você toma, o que ele fala? Ih, rapaz, tu não é crente não? Vou falar para o teu pastor, hein? Irmão, você tinha a oportunidade de ser bênção e você se tornou uma pedra de tropeço. E alguns às vezes até falam assim, vou teologizar essa minha atitude. Não é pecado. Porque o apóstolo Paulo falou que Timóteo deveria beber. Timóteo, toma um pouquinho de vinho. Vai ser bom para o teu estômago. E pastor, olha só, o vinho era uma bebida da época, naquela época não tinha cerveja. Se tivesse cerveja, Jesus poderia ter falado isso. Como o nosso país não é um país que é acostumado a tomar vinho, a bebida aqui é cerveja, então está resolvido. O que não pode, pastor, é se embriagar, e eu concordo. Embriagar, querido, presta atenção, a bebida é uma questão de cultura. Dentro da nossa sociedade, é esperado que um cristão não beba. Quando um cristão bebe, seja uma latinha, seja uma garrafa, seja lá o quê, ele está sendo pedra de tropeço. E não vem com esse negócio, uma latinha, eu não posso ficar sem. É sacrifício, é abrir mão. Está na reunião, às vezes, com os amigos do trabalho, todo mundo está olhando para você. Agora você não quer pagar mico, fala, não, entendeu? Acaba tomando. Está deixando, está se conformando. Não, estou trazendo a forma, estou me conformando. Não estou sendo radical. Para com isso, irmão. Deus investiu tão alto na nossa vida e às vezes, irmãos, nós temos uma atitude mesquinha no nosso coração que a gente não consegue abrir mão de coisas que são banais. Eu fico vendo, de repente, o que Deus pensa quando Ele olha para certas atitudes no nosso coração. A nossa salvação, ela é pela graça, mas para Deus custou muito caro. Mas muito caro mesmo. Nós cantamos que nós nunca saberemos o preço que custou os nossos pecados, porque nos falta, irmão, acho que dimensão, ideia, se Deus não abrir os nossos olhos de uma forma muito soberana. Eu acho que se isso acontecesse, nós não suportaríamos de ver a nossa miséria. Mas nós não podemos tratar de forma irresponsável o que Deus fez por nós. Se Deus fez, irmãos, se você assumir um compromisso com o Senhor, seja transformado, porque Deus neste processo nos ajudará. 4 verdades que eu quero falar para você, vou só citá-las, que vai te ajudar. Você que deseja viver este processo de transformação. Você que entende, pastor, de fato, eu estou conformado com muitas coisas na minha vida, me acomodei, mas eu quero mudança nessa noite. Esta semana eu quero ver coisas diferentes acontecendo na minha vida, eu vou tomar uma posição. Eu não vou andar como a maioria, eu vou fazer diferença, eu vou ser como a minoria, se for preciso, mas eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. 4 pensamentos que ajudarão você a renovar a sua mente. Primeiro, diga para você, todos os dias, em todos os momentos da sua vida, eu sou responsável.
eu sou responsável. Há sobre mim um legado, há sobre mim uma responsabilidade. Deus me confiou algo que é extremamente valioso e eu vou perseverar, eu vou ser responsável. Eu não vou agir de uma forma irresponsável, eu não vou agir de brincadeira. Eu sou uma pessoa madura e uma pessoa responsável. Se você cair, querido, se você errar, peça perdão a Deus, acerte e continue, porque Deus, quando nós reconhecemos que estamos caídos, pedimos perdão, Ele estende a mão e nos levanta. Mas diga, eu sou o responsável. Segunda verdade, o segundo pensamento, diga, não devo me esquecer. Lembre-se todos os dias, em todos os momentos da sua vida, não se esqueça de onde você estava e de onde Deus te colocou. O que acontecia com a nação de Israel muitas vezes era isso, se esquecia dos grandes feitos do Senhor e por isso se corrompia. Deus vem, faz uma obra maravilhosa, mas nós vamos nos acostumando, vamos nos conformando e de repente nos esquecemos. Deus nos tirou, irmãos, do lago de pecado, da condenação eterna. Eu não posso me esquecer. Eu caminhava sem objetivo de vida, uma pessoa sem objetivo para as coisas, uma pessoa que estava perdida, amarrada, escrava de si mesma. Mas Deus me transformou, me fez uma pessoa livre, liberta, me deu dignidade, restaurou a minha vida, restaurou a minha família. Não se esqueça disso, querido, porque isso vai lhe ajudar a continuar a caminhada. Terceiro pensamento, um dia nós prestaremos conta dos nossos atos. Um dia nós vamos prestar contas a Deus. Nós apresentaremos a Deus as nossas mãos. E o que Deus encontrará nelas? Durante o dia a dia, querido, esteja você com muitas pessoas, ou esteja você sozinho. Esteja você em casa ou você no trabalho. Esteja você na igreja ou num clube. Esteja você acompanhado da sua esposa, dos seus familiares, do seu cônjuge ou não, sozinho. Independente de onde estivermos ou com quem estivermos, nós vamos prestar conta dos nossos atos. O diabo muitas vezes vai soprar, ninguém está vendo. Não tem problema, ninguém está vendo. Ninguém vai falar nada, não tem nem possibilidade, fica frio, fica tranquilo. Deus está vendo e isso que importa. Que isso possa ser guardado no nosso coração, para que isso gere temor. E um quarto pensamento, o meu padrão e a minha segurança, ela vem de Deus. Ela não vem de uma sociedade que está condenada ao fracasso. Ela não vem de uma sociedade fracassada. O meu padrão e a minha segurança vem do Senhor, vem de Deus. E Deus nos revela esse padrão. Esse padrão está nas nossas mãos. Esse padrão está presente. E é um presente de Deus para as nossas vidas, que é a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra. Irmãos, a Bíblia, ela deveria ser tratada com mais responsabilidade. Por quê? Porque ela revela um padrão de Deus para nós. Uma mensagem que vai contra a cultura, que vai contra o ensinamento desta sociedade. Algo maravilhoso, mas às vezes nós tratamos com desdém. Nós não damos o devido valor para ela. Essa palavra, irmãos, precisa ter primazia no nosso coração. É por isso que a Bíblia que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O padrão de Deus é implantado na nossa mente e desce para o nosso coração. Uma batalha que acontece na nossa mente e que depois desce para o nosso espírito e se exterioriza para a glória de Deus. O teu padrão, querido, é a Bíblia. Não é a novela das 8, das 9, das 10, das 11, sei lá de que hora mais. Irmãos, nós temos, irmãos, que entender isso. Há um desejo no coração de Deus para viver esse processo de transformação na igreja. Eu gostaria, irmãos, de finalizar dizendo isso para você e depois nós vamos orar.
Sei que já passou o horário, mas preste atenção. Nós buscamos um avivamento e nós cremos, o presbitério dessa igreja, que Deus vai derramar a glória dele, não só neste lugar, mas nessa cidade, em toda esta região. Que avivamento não é da igreja Betel, não é da igreja A, B, C ou D, é do Senhor. Visão de reino, irmão, não seja, entendeu? Aquela pessoa limitada, não. Nós temos que ter uma visão de reino. Eu creio, irmãos, que Deus tem poder para levantar paralíticos. Eu creio que Deus tem poder para ressuscitar mortos. Eu creio na manifestação do poder de Deus. Como eu estou falando com você aqui, eu sei que um dia eu vou ver isso. Mas sabe qual é a obra mais difícil que eu vejo, minha parte, a minha opinião em todo esse processo? É encontrar corações disponíveis para viver essa transformação. Pessoas que se levantem e digam assim: Deus, eu não vou ser como a maioria. Deus, eu não vou ser mais um em meio à multidão. Eu vou ser diferente. A tua glória vai se manifestar na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, irmãos, eu falei isso. Falei, Deus, eu não quero ser mais um dentro da igreja. Eu não quero ser uma pessoa, entendeu, muito... Não, eu só quero ser uma pessoa que glorifica o nome do Senhor. Não importa o que o Senhor me der para fazer. Não importa onde o Senhor me levar. Não importa o que eu vou ter ou o que eu não vou ter. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser uma pessoa que glorifica o nome do Senhor. Você pode ficar de pé nessa noite para a gente orar, meu irmão? Avivamento, irmãos, vai acontecer na nossa vida quando essas barreiras começarem a cair. Vencemos o comodismo, vencemos o conformismo e nos empenhar nessa obra de transformação. Não ser um cristão somente de domingo à noite, de domingo de manhã ou de qualquer dia da semana, mas ser um cristão os 7 dias da semana, as 52 semanas do ano. Até quando eu estou de férias, não, sou cristão. Na praia ou onde eu for, não, sou crente. Tem responsabilidade na minha vida, tem legado. Eu não vou fazer qualquer coisa e não vou me submeter a qualquer coisa, não. Uma decisão que nasce no nosso coração. Que em Deus, irmãos, nós vamos encontrar forças para vê-la concretizada. De nós mesmos nós não conseguimos. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a orar neste momento. Diga para você mesmo se você quer continuar como a maioria, sendo conformado, ou se você quer ser transformado nesta noite. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador. O Espírito Santo da promessa que foi enviado, que está presente neste mundo. O Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor que abre os nossos olhos. O Senhor que abre os nossos ouvidos. O Senhor que amplia a nossa visão, nosso entendimento. Livra-nos, ó Pai, dessa maldição de permanecer conformado. Senhor, nesta noite nós oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus que o Senhor comece a produzir em cada coração que está aqui uma fome, uma sede, um desejo pela Tua presença. É o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar. E eu oro agora, Pai Santo Deus, para que nós vejamos caídas estas barreiras dentro do nosso coração. Porque às vezes, ó Pai, nós estamos tão distante que nós não conseguimos nem reconhecer, ó Pai Deus, o nosso próprio estado, se não for, ó Pai Deus, uma revelação e um toque do Senhor. Eu sei, Pai, que não são as minhas palavras, mas é o toque do Senhor que produz mudança. Por isso, o Santo Espírito do Senhor começa a trabalhar em cada coração agora. Cada pessoa que está nos ouvindo através da internet, onde essa pessoa está, seja na sua casa, no trabalho, em algum lugar.
Que esta pessoa seja visitada, cheia do Teu Espírito Santo e seja transformada para a glória do Senhor. Meu Deus, nós estamos iniciando uma semana. Que esta semana seja uma semana diferente, Pai. Que amanhã, Senhor Deus, nós possamos nos levantar na presença do Senhor. No primeiro momento, Pai Santo, Deus, do nosso dia, que nós desejemos, ó Pai Deus, ouvir a Tua voz, que nós expressemos a Ti, Pai Santo Deus, a necessidade de sermos transformados, que possamos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, meu Deus. Que nós permanecemos na presença do Senhor desta forma. Pai, o decorrer desta semana, os próximos dias da nossa vida, da nossa existência na face da terra, que seja, Pai Santo Deus, algo sobrenatural. Que a glória do Senhor se manifeste, Pai, em nós. Que a glória do Senhor, Pai Santo, possa ser conhecida nessa cidade através de nós. Que as pessoas vejam Jesus através da nossa vida. Pai, nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas sabemos que com o toque do Senhor seremos transformados e irradiaremos a Tua glória nesta terra. Faz de nós, Pai, pessoas cheias do Teu Espírito, da Tua presença, e promove na nossa vida, Senhor, ó Deus, a Tua glória, aleluias. Pai, nós como ministro do Evangelho estamos aqui, nós abençoamos o Teu povo. Cada pessoa, Pai Deus, que tem orado com sinceridade em seu coração, que ela receba forças de Ti, Pai, para superar todo o conformismo e comodismo na sua vida. Que as coisas comecem a ser diferentes na vida dela. Não importa o que acontecer ou deixar de acontecer, que ela persevere e permaneça na Tua presença, porque o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor. Nós abençoamos cada vida no espírito, na alma e no corpo. Nós ministramos, ó Pai Deus, a Tua bênção sobre as famílias aqui representadas. Que caiam as cadeias, que caiam as amarras, Pai, sejam de enfermidades, sejam laços espirituais, sejam portas que estão fechadas, elas cairão, Pai, porque a Tua igreja prosperará, em nome de Jesus. O Teu povo caminhará em vitória, caminhará em triunfo, para a Tua glória. Querido, diga assim comigo: Senhor Deus, eu reconheço a necessidade de ser transformado por Ti. Por isso faz em mim a Tua vontade, que o meu coração possa sentir a Tua presença e encontrar em Ti forças para perseverar todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós Te bendizemos, ó Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Persevere, seja transformado. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, cumprimentando ela agora. E aí, meu querido? Transformação total. Deixa Deus agir na tua vida. Não fique conformado, não. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus.